Esse menino foi preso junto com a sua mãe quando ainda era um bebê. Ele passou a infância dentro de uma cela. E como se não bastasse, com o passar do tempo, ele descobriu que sua história era ainda mais assustadora do que se poderia imaginar. Sérgio Luiz Julian tinha apenas 2 anos de idade quando foi preso junto de sua mãe. Em um presídio feminino em Porto Alegre, ele passou grande parte de sua infância. Sérgio é a criança que aparece nessas imagens feitas há 40 anos atrás. Ele brinca, canta e se diverte, sem entender que está dentro de uma penitenciária. Ele não entendia que era uma cela, achava que era um quarto, mas depois, com o tempo, foi entendendo que ele e a mãe não tinham aquela liberdade de poder ir e vir. Depois de 7 anos, os dois deixaram a prisão. O dia que a carcereira gritou: "Cláudia Maria Julian, chegou a tua absolvição. Então tu podes ir agora, podes sair do presídio." Esse foi o dia mais feliz da vida de Sérgio, que já estava prestes a completar 10 anos de idade. Mas a liberdade para Cláudia durou pouco tempo. 3 anos depois, ela voltou para a prisão. Com a mãe novamente presa, Sérgio ficou sozinho em Porto Alegre. Aos 12 anos, começou a trabalhar numa gráfica. Apesar de todo o sofrimento, ele seguiu o caminho do bem. E foi lá, trabalhando, que ele conheceu a Cíntia, a sua esposa, com quem teve 7 filhos. Em 2004, Sérgio esteve no presídio feminino, onde passou parte da sua infância. Na época, ele fez uma visita para Cláudia Julian, que estava presa. E a partir dali, ele tomou conhecimento de quem realmente era aquela mulher, que até então ele acreditava ser a sua mãe. Sérgio descobriu que levou uma vida praticamente de engano. Sérgio descobriu que quando ele ainda era bebê, foi raptado por uma mulher que trabalhava como faxineira na casa dos seus pais. Essa mulher era Cláudia Julian, uma criminosa que fazia parte de uma quadrilha que praticava furtos, assaltos e homicídios. Depois do rapto, Cláudia providenciou uma certidão de nascimento falsa para si e registrou o Sérgio como se fosse filho dela. Pouco tempo depois, ela estava sendo procurada pela polícia de São Paulo por diversos assaltos. Então, ela fugiu para o Rio Grande do Sul, levando com ela o bebê que havia raptado. Em Porto Alegre, Cláudia Julian voltou a cometer crimes e foi presa. Na época, a lei permitia que detentas com filhos pequenos e desamparados pudessem permanecer mais tempo na prisão. Foi o que aconteceu com o pequeno Sérgio. Ele viveu dentro do presídio dos 2 aos 9 anos de idade, ao lado de uma mulher que não era sua verdadeira mãe. Estas imagens mostram Cláudia Julian dentro do presídio. Elas fazem parte do documentário O Cárcere e a Rua. A filmagem mostra a rotina de Cláudia Julian dentro da cadeia. Nesta época, ela tinha 54 anos, 28 dos quais ela passou dentro de presídios. Durante o documentário, Cláudia chora quando fala de Sérgio, como se ele fosse realmente o seu filho. Ainda em 2004, Cláudia deixou a prisão e procurou por Sérgio para contar parte da sua história. Ela disse a ele que a sua verdadeira mãe era filha de um fazendeiro muito rico no Paraná e estava cursando medicina quando engravidou. E como ser mãe solteira naquela época era praticamente um crime, ela doou o bebê para Cláudia. Sérgio disse que acreditava na história, mas precisava saber o nome da sua mãe. Então ela disse: "Isso eu não posso revelar." Sérgio então foi atrás de tentar descobrir seu passado. Ele procurou antigos parceiros de Cláudia em busca de alguma pista. Um deles teria dito que ele foi raptado de uma família rica em Santos, em São Paulo. Ou seja, a Cláudia contava várias versões sobre a criança. Sérgio não conseguiu confrontar Cláudia novamente. Ela havia feito muitos desafetos na cadeia e pouco tempo depois de ser solta, ela foi morta a tiros numa rua de Porto Alegre. Ela partiu e levou o segredo com ela. Ao ter acesso aos pertences dessa mulher, Sérgio encontrou somente alguns papéis e velhas fotografias. Mas entre essas fotografias, existe uma que pode ajudar a desvendar o mistério de sua vida. A foto mostra uma mulher com um bebê no colo, ao lado de uma criança e 2 adolescentes. Para Sérgio, esta sim é a sua verdadeira família. E a mulher que segura o bebê no colo, ele acredita ser a sua verdadeira mãe.
Sérgio já tinha visto essa fotografia na infância e, quando perguntou quem era, a criminosa teria dito a ele que era uma amiga, uma mulher que amava muito ele. Ao ter acesso novamente a essa fotografia, Sérgio teve uma surpresa. Uma anotação escrita atrás da foto com a letra de Cláudia diz: Sérgio, essa é a sua mamãe. Na foto, a mulher com o bebê no colo usa óculos escuros e boné, o que dificulta a identificação. Mas existe outro detalhe revelador. A estátua que aparece logo atrás fica numa praça de São Francisco de Paula, uma cidade situada na Serra Gaúcha, a 115 quilômetros de Porto Alegre. Mas se o Sérgio foi raptado em Santos ou no Paraná, como a mulher contava em suas histórias, como explicar essa foto numa cidade tão distante? Sérgio suspeita também que algumas características dos filhos podem ser heranças genéticas da verdadeira família dele, como o exemplo de uma mancha que uma de suas filhas traz na perna. Cíntia, sua esposa, se lembra da surpresa que Cláudia Julian teve quando viu a mancha pela primeira vez. A mulher botou a mão na cabeça, levantou os óculos e disse: Meu Deus, essa mancha dessa menina me traz uma grande recordação. Daí, aproveitando aquele momento, Cíntia disse a ela tinha, né, Cláudia? E ela disse sim, a mãe dele tinha. O que eu tinha não era meu. Eu vivi uma vida enganada. Mentiram tantos anos para mim. O que eu fiz para merecer tudo isso? Esse sentimento de encontrar a família, ou a mãe, ou o pai, ou um irmão, nunca morreu dentro de mim.